Ele podia ter se tornado uma lenda do Corinthians, foi pelo clube que ele conquistou os principais títulos da sua carreira, mas preferiu deixar o time por pura ambição financeira, e hoje ele tá sem clube e rejeitado por times que estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas afinal, por que foi que o Rodriguinho tomou essa decisão? Pra qual clube ele vai agora? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá! Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Rodrigo Eduardo Costa Marinho, mais conhecido como Rodriguinho, nasceu em Natal, em 27 de março de 1988. Rodriguinho era um jovem jogador muito talentoso, desde muito novo. Surgiu nas categorias de base do ABC e a habilidade dele chamou a atenção, claro, do alvinegro. Ele se destacou nas conquistas dos campeonatos potiguares de 2007 e 2008, deixando a marca em 5 ocasiões, incluindo, claro, 2 gols na final. E é claro que o sucesso dele no ABC não passou despercebido por outros clubes, e por isso o Rodriguinho foi contratado pelo Bragantino em 2010, sendo grande esperança do time de Bragança. Lá ele continuou mostrando seu talento em campo, com boas atuações e gols importantes. Em 2011 o Rodriguinho foi contratado então pelo América Mineiro e rapidamente se tornou a figura-chave do time. Impressionava com a sua técnica, sua habilidade, ele marcou até um hat-trick numa partida contra o Sport, que terminou numa goleada de 5-0 do Coelho em cima do Leão. Foi então que veio a primeira proposta milionária de fora do país. O time do Qatar ofereceu 5 milhões de euros pelo Rodriguinho, pois é, meu amigo, e aí é claro que ficou difícil pro América segurar. Mas o problema apareceu. Problemas com o visto de trabalho impediram que o Rodriguinho se transferisse para fora do país. Foi então que o Corinthians entrou na jogada e conseguiu contratar o jogador, apesar da concorrência que foi pesada, já que outros clubes também queriam o Rodriguinho, clubes grandes como Santos, Grêmio, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. O Corinthians teve que fazer um esforço financeiro muito grande para trazer o jogador. E apesar de tudo isso, no Corinthians ele não conseguiu se firmar. Sem espaço no timão, ele acabou então emprestado, primeiro pro Grêmio. Embora ele tenha ido bem no Grêmio, marcado gols importantes, ele acabou rescindindo seu empréstimo com o clube gaúcho e foi então pro Sarjá. Ele queria mesmo jogar fora do Brasil. Teve um momento incrível, inclusive. Ajudou o clube a conquistar o vice-campeonato da Arabian Gulf Cup. Mas ainda com o vínculo com o timão, o Rodriguinho voltou pro Corinthians e estava focado para em 2015 conseguir o seu espaço pelo time. E mesmo sendo reserva naquela campanha vitoriosa do timão, ele foi importante, conquistou o espaço dele no time, fez gols importantes quando entrava em campo e se destacou muito jogando como segundo volante. E no ano seguinte, com o desmanche do elenco campeão, o Rodriguinho assumiu a titularidade do time. Era um momento importantíssimo pro jogador. Aí você fala, ele pipocou? De jeito nenhum. Se tornou titular do Corinthians, peça-chave, campeão, e o momento do cara era tão bom que ele chegou à seleção brasileira, se lembra? E aí o Corinthians, sendo o Corinthians mal administrado por seus dirigentes brincalhões, em 2018 estava vivendo novamente um momento de reconstrução e contava muito com o Rodriguinho. Só que o jogador confirmou que acertou sua transferência para o Pirâmides do Egito e deixou claro que a questão financeira foi determinante para sua decisão. Surpreendente ainda, ele pediu para participar de um clássico que o Corinthians ia jogar antes da partida dele, mesmo depois dele ter fechado o acordo com o clube egípcio. A notícia para fiel era terrível, o Corinthians receberia muito pouco pela venda dele e o Rodriguinho, enfim, comparou ali a saída dele dizendo que o Pirâmides do Egito vivia um momento parecido com o que vivia a China, que na época tinha tirado muitos jogadores aqui do futebol brasileiro. Pro Rodriguinho era um desafio novo que ele ia enfrentar, a parte financeira era uma questão importante, era a independência ali financeira dele e da sua família. O Rodriguinho podia ter ficado no Corinthians, ele ia conseguir ganhar bem no timão, ia ter se tornado um dos grandes
maiores ídolos do clube pelo momento que ele vivia e também o Corinthians. Ele resolveu sair para um mercado totalmente alternativo e sem nenhuma segurança ou visibilidade. E é claro que não deu outra, a decepção com o projeto foi gigantesco. Jogar no Egito? Não dá, né, gente? Menos de um ano depois o Rodriguinho estava de volta. O Corinthians não tinha condição de recomprá-lo. Os times que estavam bem financeiramente na época, Flamengo, que acabou optando por contratar o Arrascaeta, o Palmeiras, de jeito nenhum, olha a história que ele tinha com o Corinthians. Sobrou então o Cruzeiro, que na época estava fazendo grandes contratações. Infelizmente para o jogador, o Cruzeiro era uma grande bomba relógio, financeiramente falando, e claro, explodiu pouco tempo depois dele chegar, ficando devendo para diversos jogadores, treinadores e clubes. O Rodriguinho mesmo admite que ir pro Cruzeiro naquele momento foi entrar numa barca furada. Ó, mas entenda bem aqui, tá? O Cruzeiro é gigante, não fica com raiva se você é torcedor do Cruzeiro. Você mesmo sabe que a culpa não é do time, da instituição. São aqueles dirigentes, né, que pra dizer o mínimo, eles destruíram o Cruzeiro. O Rodriguinho, depois disso, ainda passou pelo Bahia, sem ter muito sucesso, acabou indo pro Cuiabá, foi dispensado pelo Cuiabá no início de 2023 e agora, adivinha só, o Rodriguinho tá sem clube. Foi oferecido ao Avaí e as notícias contam que o clube catarinense recusou o jogador. Em negociações com o Juventude, o clube preferiu fechar com o Nenê, que já tem mais de 40 anos e que vai fazer a sua última temporada como jogador profissional, do que contar com o Rodriguinho. O Rodriguinho já foi considerado um jogador melhor do que o Arrascaeta. Tá, pode parecer loucura do Sormani, mas a verdade é que ele deu essa opinião pelo que o Rodriguinho fez num bom momento no Corinthians ali. E se fosse um recorte do momento do Arrascaeta no Cruzeiro e um recorte do Rodriguinho naquele ano no Corinthians, a verdade é que isso não era uma mentira. Mas a ambição do Rodriguinho de ir pro Egito, a indolência do Corinthians de perder o jogador no momento que ele vivia para um mercado tão bizarro e por valor tão baixo, fizeram o jogador ter a carreira direcionada totalmente para outro rumo. O Rodriguinho é um baita jogador, muito talentoso, mas o futebol, meu amigo, é cruel, implacável. Como o tempo que corrói a tudo e a todos, fica para a história que ele construiu e encantou no Corinthians, e fica na imaginação o que a carreira do jogador poderia ter sido se ele tivesse decidido ficar no Corinthians. Talvez numa realidade alternativa, nessa loucura de multiversos, seja possível que em algum lugar seja um crime comparar o Rodriguinho multicampeão pelo Corinthians com o Arrascaeta do Cruzeiro. Mas nessa nossa realidade dura, fria e pesada, Rodriguinho é um jogador que é recusado por Avaí e Juventude, times na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e você? Se lembra do Rodriguinho? Ele jogou muita bola no Corinthians? Se tivesse ficado, como você acha que seria? E outra coisa, ele tem vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.